Pois, muito bem, Brasil! Hoje eu vim aqui para a gente poder fazer, começar a aquecer os motores para a Maratona da Fluência, que já vai começar nessa segunda-feira, dia 9 de novembro. Maratona da Fluência vai ser uma semana inteira de conteúdos exclusivos comigo. Então, aulas, materiais, a gente vai falar bastante sobre como você se torna fluente em inglês. E por isso que você já está lendo aqui o tema da nossa aula, para a gente poder já começar a aquecer os motores. É um evento gratuito, é um evento online. Se você ainda não fez a sua inscrição, você não me segue lá no Instagram, lá eu tô falando bastante sobre isso, a gente já tô compartilhando bastante conteúdo lá no Gabi Modesto Teacher, no Instagram. Eu vou deixar o link aqui embaixo, tá, na descrição desse vídeo, dessa aula, porque caso você não tenha garantido ainda a sua inscrição, faça a sua inscrição gratuita. Por quê? Não vai acontecer aqui no YouTube. Maratona da Fluência, todas as aulas e materiais que a gente vai ter, acontece na plataforma própria da Maratona da Fluência, tudo bem? Então já começa agora dia 9, a primeira aula já é liberada de manhã e vai até o dia 15. Então vai ser uma semana incrível, uma oportunidade sensacional para você já dar a largada na sua fluência em inglês. Se você tem esse sonho de se tornar fluente em inglês, you're in the right place. Aí já começamos com conteúdo de inglês. You're in the right place. Você está no local certo. Então, a Maratona da Fluência é para você. Independente se você está começando os seus estudos agora ou se você, de repente, já até estuda inglês, consegue ler ali uma coisa ou outra, mas trava para falar e ouvir, ou seja, não é fluente ainda. Tudo bem? You're in the right place. Já comece a repetir comigo em voz alta, porque além de muito conteúdo que a gente vai ver sobre essa parte, né, o que é essa fluência? Como que você vai conseguir se tornar fluente em inglês? Eu já estou te dando spoiler já da aula de hoje, não queria dar essas respostas, queria construir isso com você, mas tudo bem. Vamos ter também conteúdo de inglês, então se você ficar comigo, quem ficar comigo até o final dessa aula, na segunda parte da aula a gente já vai ter essa parte de construção de uma base de fluência. Você vai entender o passo a passo que você precisa e pode começar a seguir para a construção de fluência. Se você já estuda inglês, eu te pergunto, será que você está fazendo a coisa certa para a fluência? Ou será que você não está simplesmente só estudando e aprendendo coisas de inglês? Porque tem duas formas de você estudar inglês, mas só uma te leva até a fluência de fato. Então a gente vai conversar sobre isso. Eu preparei até aqui, eu tô de óculos porque eu preparei um roteiro show de bola para a aula ficar bem organizada, a gente conseguir ir direto ao ponto. Então agora já pega papel, caneta, deixa já o seu like nessa aula de hoje que vai ser muito proveitosa para a realização desse seu sonho, desse seu objetivo de vida, e pegue a sua água, porque você vai falar comigo bastante durante essa nossa experiência, tudo bem? Então, aquecimento para a Maratona da Fluência, vamos já começar a falar sobre alguns assuntos que a gente vai aprofundar na Maratona da Fluência, tudo bem? A pergunta que eu tenho primeira que eu quero te fazer é o seguinte: você acredita que você é capaz de ser fluente em inglês? De se tornar fluente em inglês? Sim ou não? Como que tá aí a sua visão em relação à sua capacidade de se tornar fluente em inglês? O que você acha? Então, ou a sua resposta é sim, eu acho que eu sou capaz sim, ou a sua resposta é não. Gabi, eu tô meio desacreditada, eu acho que eu não levo jeito não. Veja bem, eu recebo muitas mensagens, tanto aqui no YouTube, como lá no Instagram, no Gabi Modesto Teacher, por e-mail, desde que eu comecei a dar aulas online, de pessoas falando o seguinte: Gabi, eu acho que não é para mim. Eu acho que esse negócio de fluência aí é só para quem começa a estudar desde novinho. Eu acho que essa coisa de fluência aí é só para quem mora fora, é só para quem faz intercâmbio. E, gente, eu até preparei essa aula de hoje já para a gente poder aquecer e ter esse bate-papo aqui produtivo, porque eu entendo, eu não penso assim, nossa, gente, o povo tá viajando na maionese. Eu entendo esses questionamentos que as pessoas trazem. Sabe por quê? A maioria deles, eu pensava a mesma coisa. Na minha jornada de construção de fluência, não sei se eu já comentei com vocês aqui no YouTube como que foi, inclusive, na aula 1 da Maratona da Fluência de segunda-feira, eu explico para vocês em detalhes como foi meu processo, como é que eu me tornei fluente, como foi esse processo para mim, até para te inspirar, para você seguir esses passos também. Tenho certeza que você vai se identificar com muitas coisas, porque a minha jornada com o inglês, ela foi uma jornada, eu sempre falo assim, de uma pessoa comum. Não teve nada de anormal. Talvez, se a minha jornada com o inglês tivesse sido assim, por exemplo, os meus pais são americanos, por exemplo. Ou, o meu marido, ele é americano. E aí eu moro fora. Ou eu fiz intercâmbio, eu morei fora por muitos anos. Ou coisas do tipo, eu não teria tanta propriedade para falar sobre esse assunto. Porque eu teria sido, vamos dizer assim, que
privilegiada na minha história, entendeu? E você não se conectaria com isso. Você falaria assim, ah, Gabi, mas você conseguiu, você fala isso, para você é fácil, mas você não sabe o que é nunca ter morado fora. Você não sabe o que é não ter com quem praticar. Gente, eu sei completamente, porque foi exatamente assim que se construiu o meu processo de fluência no inglês. Minha jornada foi totalmente comum. Participe da Maratona da Fluência para você poder pegar esses detalhes, tá? Então, o que eu quero começar te falando é o seguinte, se você pensa essas coisas que eu falei, eu te entendo perfeitamente, tá? Em inglês a gente fala até assim, olha, I've been there. Essa expressão, I've been there, é tipo assim, eu já estive aí, eu já passei por isso, eu sei qual que é o sentimento, eu sei o que passa na nossa cabeça. Os alunos até trazem muito isso para mim, quando eu faço as aulas ao vivo do meu curso fechado, nos materiais, enfim, que eles falam assim, Gabi do céu, você dá exatamente assim que eu me sinto. Você tem uma bola de cristal, uma crystal ball. E não, gente, é porque eu já passei por isso, eu lembro bem dos sentimentos. E eu tive uma reviravolta na minha jornada com o inglês, surreal. E, na verdade, esse foi um dos motivos principais que eu me tornei professora de inglês. Que eu peguei isso como minha missão, como meu propósito, para realizar sonhos, entende? Porque como eu passei por isso, sabe quando você, não sei se você já teve essa sensação na sua vida, que você passa por uma experiência tão incrível, é um negócio tão surreal, sabe quando você consegue ver uma coisa e não consegue mais desver? Eu meio que saí com isso, sabe? Tipo, eu preciso espalhar isso, ensinar esse caminho, esse passo a passo e essa visão para outras pessoas. E é o que eu venho feito ao longo dos últimos anos e super realizada com o meu trabalho. Mas enfim, vamos lá então. O que acontece? Tudo que eu vou compartilhar aqui com você é independente se você é iniciante, se você está começando os seus estudos agora. Ou de repente se você fala assim, Gabi, eu já estudei inglês, eu já até consigo ler, escrever ali, mas meu negócio é que eu travo para falar e para ouvir. São as mensagens que eu recebo, né? Ou de repente tem gente que me manda mensagem e fala assim, Gabi, eu moro fora. Eu estou em imersão aqui, eu moro fora há anos. Tem gente que entra para o meu curso completo, para o Descomplica que Destrava, meu curso fechado, e daí nas primeiras aulas que os alunos têm esse contato comigo, quando eles vão compartilhar a história, ele fala, Gabi, eu moro aqui nos Estados Unidos, aluno brasileiro, eu moro aqui nos Estados Unidos há 10 anos e eu não consigo desenvolver fluência no inglês, eu não consigo falar, eu travo para ouvir, eu fico aqui só tendo amigo brasileiro porque eu não consigo ter esse bloqueio com a língua. Ou seja, tá vendo que não é o lugar que você está. Não é o nível que você está, se você é iniciante, se você é avançado, não é isso que vai determinar a sua fluência. Então a primeira coisa que eu quero te falar é o seguinte, cara, você é 100% capaz, você é sim capaz de se tornar fluente em inglês. E eu vou te explicar por que eu posso falar isso para você. Não estou falando da boca para fora, existe lógica. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito da lógica, eu sou muito emotiva, enfim, mas eu sou muito levada a isso. Qual que é a lógica? 2 mais 2 dá 4, show de bola, entende? Então vamos lá. Vamos dividir nossa aula em duas partes, tá? Primeira parte a gente vai construir um pouquinho esses conceitos de fluência, isso é fundamental até para você se motivar, para você entender como vai ser a sua jornada de estudo, se você tá no caminho certo. A gente vai aprofundar mais disso na maratona. E na segunda parte, você ficando comigo aqui até o final dessa aula, quem ficar já vai conseguir ganhar uma construção inicial de base de fluência. Então eu trouxe aqui um assunto sobre how to talk, vou dar spoiler, vai. How to talk about your morning routine. Então a gente vai falar sim de coisas de inglês na segunda parte da aula, mas é extremamente importante você primeiro ter essa concepção inicial que eu vou te passar, tá? Então, como falar sobre a sua rotina da manhã e você já vai conseguir sair com um treino de fala de inglês. Para quem sabe você já sair mostrando para sua família, olha aqui, tá saindo, tá vendo aqui? Tô conseguindo, então essa confiança vai ser joia, ou para você de repente gravar um vídeo para você mesmo e conseguir se visualizar nesse processo, então você vai sair com um treino joia de hoje. Primeira coisa, gente, que a gente precisa, o primeiro ponto que a gente precisa ter aqui é o que é fluência? O que é fluência? O que significa fluência para você? Porque às vezes, quando eu pergunto isso, por exemplo, lá no Instagram, né, tem as enquetes dos stories, eu vejo que tem algumas pessoas que não sabem muito bem. Tem pessoas que falam assim, caraca, Gabi, eu nunca parei para pensar assim. Ou pessoas que me dão respostas que quando eu vejo a resposta dela, eu falo, não, fulano, sai daí, não é por aí não. Foge daí, Bino, que é uma cilada, sabe assim? Então, primeira coisa, aplicando o método DQD, que é o meu método de ensino de inglês, a gente precisa entender o que é fluência, para você alinhar suas expectativas, tá? Então, o que é a pessoa ser fluente em inglês? Ponto número 1. Conseguir, então é a pessoa conseguir
entender o inglês com clareza. Ou seja, a pessoa está lá assistindo um filme, assistindo uma série, vendo de repente uma entrevista, e ela conseguia ali entender numa conversa, numa viagem, no trabalho, ela conseguia entender. Aquele inglês que bate nela, né, no listening aqui, ó, ela está ouvindo e é como se ela tivesse até, sei lá, ouvindo coisas em português. Mas é só em relação ao listening? Não. Fluência está muito relacionada também à habilidade de speaking, de fala. Ou seja, você conseguir falar naturalmente e se expressar. Vamos botar assim, falar e se expressar naturalmente? Então, conseguir falar e se expressar naturalmente. Por exemplo, você quer falar que você está sentindo de tal forma? Você abre a boca e você consegue falar sobre isso. Você quer fazer um pedido no restaurante? Você abre a boca, você sabe o que fazer, né? Então, você conseguir falar e se expressar naturalmente. E o mais importante, você se sentir confiante. Entendeu? Confiante ali com o seu domínio, confiante e confortável para usar seu inglês. Então, para você poder usar esse inglês em formato de listening, em formato de speaking, ou de reading, de writing, enfim. Então, você ter essa sensação, tipo assim, cara, tô bacana aqui, tô 100%... eu já vou dar spoiler da próxima coisa. Não, pera. Gabi, se controla, vamos lá. Só que eu tenho uma coisa importante para poder te falar. Cuidado com isso daqui, porque essas 3 definições, elas estão sensacionais. Só que está faltando uma 4ª definição para poder, olha, fechar com chave de ouro isso daqui, que é dentro dos assuntos, tudo isso daqui, ó, eu vou botar assim, ó, 3 pontinhos até para você saber que está relacionado a esses 3 pontos de cima. Dentro dos assuntos que tem a ver com você, com sua vida, sua personalidade. Ou seja, essa palavra aqui, olha, assuntos é muito importante. Fluência, gente, eu vou dar spoiler, eu já vou botar a próxima pergunta. O que não é fluência? Porque eu fico tentada a poder já falar o que não é. Então, ó, o que não é fluência? Isso aqui já é ótimo já para a gente poder setar a próxima pergunta. O que não é fluência? Você conseguir falar sobre todos os assuntos que existem na face da Terra. Believe it or not, acredite ou não, tem pessoas que criam essa expectativa. Quando eu pergunto assim, o que é ser fluente para você? O que vem na cabeça da pessoa é isso, eu consegui falar sobre tudo. Só que tem que ter cuidado com isso, porque se falar sobre tudo, calma, porque se for para pensar assim, você não é fluente nem em português. Você consegue falar, vamos botar aqui, ó, essa parte 2 aqui, ó. Você consegue falar sobre todos os assuntos que existem na face da Terra em português, sem travar? Claro que não. Você não vai ter esse conhecimento, é uma questão que até de conhecimento. Ou às vezes você até tem algum tipo de pensamento sobre algum assunto, né, que não está muito relacionado, só que você não tem vocabulário para poder expressar aquilo porque você não lê sobre aquele assunto de repente. Entende? Então o que acontece? O que não é fluência? Eu botei aqui, olha, saber absolutamente tudo. Todas as palavras, todas as regras do inglês, todos os assuntos. Isso, gente, não é fluência. Isso aqui é qualquer coisa, menos fluência. Sabe por quê? Isso aqui não existe. Ninguém sabe absolutamente tudo. E o processo é só você pensar você com português, entendeu? Você não conseguiria falar. Digo mais, não é só em relação à fala. Essa ideia do entender, eu vou te dar um exemplo pessoal, tá? Eu, por exemplo, não tô falando que isso é certo ou errado, mas eu não vou muito bem com política. Eu não leio muito sobre, eu sei ali o básico, entendeu? Eu sei que eu tenho que melhorar isso, mas não me faz bem. Das vezes que eu fui tentar entender e tudo, não me fez bem. E eu acho que cada um tem o seu papel, enfim, eu sei ali o que é o feijão com arroz e tá joia demais. O que acontece? Se eu vou assistir uma TV Senado, né, que eu acho que fala TV Senado, ou eu vou pegar uma Voz do Brasil, vou pegar um podcast, falando sobre esses assuntos, eu posso até estar ouvindo ali as palavras, enfim, vou me deparar com coisas que eu não sei, eu não vou entender aquilo dali. Porque aquilo não tem a ver comigo, não faz parte da minha realidade, da minha personalidade. Agora, por outro lado, se fosse um assunto relacionado à viagem, por exemplo, coisas que a gente faz numa viagem, então, compras, restaurante, visitar pontos turísticos, pedir direções, aí eu amo esse assunto, tem tudo a ver comigo. I love traveling, olha aí, ó.
Gabi, como é que eu falo? Eu amo viajar. I love traveling. Eu amo viajar. Então, esse já é um assunto que me interessa. Ou, por exemplo, assuntos relacionados à motivação. Como ter mais motivação? Como ser mais productive? Como ser mais produtivo? Ah, aí já é a Gabi. De repente, não é para você. Então, observa. Você tem que ter cuidado, porque você tem que pensar que a fluência ela vai estar para você dentro dos assuntos que tem a ver com você. Não é sobre você saber absolutamente tudo. Ou seja, quando a gente pensa assim na fluência, meu Deus, é uma coisa realmente grande. Aí eu entendo as pessoas virarem e falarem assim, olha, Gabi, eu acho que eu não sou capaz não. É muita coisa, é uma jornada muito longa, eu não consigo nem ver o fim. Eu não consigo ver a luz no fim do túnel, sabe assim? Em inglês a gente fala assim, olha, the light at the end of the tunnel. A luz no fim do túnel, eu não consigo ver de tão distante que é. Realmente, se você tiver esse pensamento, você não vai. Você vai ficar só correndo ali, ó, igual o cachorro, correndo atrás do rabo, sabe? Porque você não tá tendo clareza do que você precisa focar. Então aqui você já começa a entender que, opa, quando você estiver estudando inglês, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho, não vai sair dando tiro para tudo quanto é lado, pegando assuntos, vocabulários ou coisas que não têm a ver com você, que não vão ser úteis para você, porque vai ser em vão. Primeiro, não vai ser provavelmente interessante para você, porque você vai falar assim, tá, mas eu não tô vendo a utilidade disso, sabe? E você não vai conseguir memorizar, você não vai ter contato com aquilo. E aí você vai estar tentando abraçar o mundo com as pernas, você entende? Então, olha só, o que não é fluência, saber absolutamente tudo. Então se você está pensando nisso, para de achar que fluência é você dominar, saber falar de todos os assuntos. Gente, ninguém consegue isso não. Tem aquelas pessoas que são metidas a besta, né, e que querem falar sobre todos os assuntos, enfim. Mas você não vai ter propriedade para aquilo dali, entende? E se for uma opção sua, por exemplo, você pode falar assim, pô, Gabi, eu quero estar em evolução. Então, por exemplo, imagina que eu, Gabi, tomo a decisão assim, cara, eu não era muito de política, mas a partir do ano que vem, eu vou começar a ler livros, eu vou começar a me informar mais sobre isso. Beleza, eu tenho técnica para fazer isso em inglês. O ponto que eu quero trazer aqui para você é isso. Às vezes as pessoas falam para mim assim, Gabi, você é fluente em inglês, show. Você é professora de inglês, show. Você é brasileira, show, beleza. Você consegue falar sobre todos os assuntos? Tipo assim, se eu boto um assunto aqui para você, você vai conseguir falar sobre... Gente, mas é claro que não, nem em português eu vou conseguir. Agora, se eu quiser ficar... Essa é a grande chave. Se eu quiser ficar boa naquele assunto, hoje eu tenho ferramenta. Eu tenho passo a passo e num curto espaço de tempo, por eu já ter formado essa base de fluência, eu vou estar apta a conversar sobre aquele assunto fluentemente. Entende? Então, sempre foque nos assuntos que têm a ver com você. Existem assuntos que são assuntos de, vamos dizer assim, common sense, senso comum, né? Tipo, falar da sua rotina, se apresentar, falar basicamente do seu trabalho, da sua família, amigos, viagem, mas tem assuntos que vão ser mais específicos. De repente você gosta de praticar um esporte e que você gostaria de falar sobre isso em inglês, entende? Mas, enfim, o que não é fluência também? Falar 100% correto. Falar 100% correto sempre. Vou até botar um sempre aqui, ó. Ou seja, tem pessoas que às vezes falam assim, ah, Gabi, sabe por que eu não me considero fluente e tudo? Porque assim, na hora que eu vou falar, às vezes eu cometo uns erros, sabe? Eu cometo uns erros assim de gramática, enfim. Cuidado, cuidado, para você não estar mirando na perfeição, naquela coisa assim, nossa, eu não vou falar nada errado, porque se for pensar por esse prisma, você também não é fluente em português, porque eu duvido que você não cometa ali deslizes, hora ou outra de estrutura, de repente no calor da emoção ali, ó, no calor do momento, caraca, essa aula tá recheada de expressões. In the heat of the moment. Você vai lá e comete um deslize, ou uma coisa que você descobre, uma coisa nova que você descobre, uma forma de escrever. Então, não é isso, gente. Fluência não é você falar 100% correto. Existe um nível ali, que aí vai, né, da sua vontade. Ah, Gabi, eu quero ter ali um inglês sem erros, não quero ficar falando robotizado, enfim. Mas existe ali um limite, que não é esse 100%. Esse 100% ele não existe. Fala é um processo dinâmico, né? E quando você pensa em dinamismo, nessa coisa viva, erros vão acontecer, só não dá para você ficar só cometendo erro, né? Claro. Então, quando a gente fala da fluência, a gente tem que ter cuidado com isso também. O que também não é fluência? Como eu falei, você conseguir falar sobre todos os assuntos que existem na face da Terra. Para de querer
falar sobre todos os assuntos. Você tem que ficar bom nos assuntos que têm a ver com você, que fazem parte da sua vida e que você quer desenvolver porque vai ser útil para ti. A outra coisa que as pessoas trazem para mim, ó, cuidado, porque isso aqui também não é fluência. As pessoas falam assim: "Ah, Gabi, não ter que pensar antes de falar". Que, gente? Tem gente que fala assim: "Não, para mim fluência é eu não pensar antes de falar". Meu Deus, pense antes de falar. Imagina se você começa a falar tudo que vem na cabeça em português. A gente pensa antes de falar. O processo é o quê? Vem o pensamento e você externaliza isso. Então, se você fica falando assim, eu quero falar sem pensar, você tá mirando sei lá onde, não existe essa coisa que você tá mirando, tá? Então, esse processo de você pensar antes de falar é completamente natural. Agora, tem um parênteses que a gente tem que fazer aqui. Tem pessoas que, por exemplo, pessoas que já estudaram inglês e que daí na hora que ela vai falar, ela fica pensando em excesso. Fica aquela coisa assim, aquela trava. Porque na cabeça dela, ela fica assim, gente, eu não tô conseguindo formar essa frase e tudo, porque isso aí é falta de conteúdo e falta desse treino que eu vou te mostrar aqui. Aí é outra história. Mas não fica querendo não pensar, tudo bem? E aqui, outra coisa que eu coloquei última é nunca ter dúvidas de palavras, pronúncia, estrutura. Então, tipo assim, a pessoa não ter dúvidas. Né? Então, às vezes as pessoas elas associam isso também, né? Não, ser fluente é não ter dúvida. A resposta, minha cabeça vai ser um verdadeiro Google. Minha cabeça vai ser um verdadeiro dicionário. Não existe isso também. Em português, a gente faz isso, que é a nossa língua mãe. A gente está falando aqui de uma segunda língua. Agora e o português, que é a nossa língua mãe? Você nunca tem dúvida de palavra? Se depara com uma palavra que você não sabe o que significa, ou às vezes pronuncia uma palavra errado? Entende? Ou, por exemplo, em relação à frase, à conjugação. Então, gente, cuidado só, isso aqui é só um alinhamento, isso é muito importante, pode parecer óbvio, de repente você já está mais evoluído e sua cabeça, não, Gabi, isso aqui eu já sabia, mas a gente tem que sempre estar lembrando disso daqui. Pé no chão, a gente precisa ser down to earth, entende? E entender onde é que a gente está mirando, o que é essa fluência que a gente está mirando. Então é importante a gente saber o que é e o que não é. Tudo bem até aqui? Maravilha! Então, se hoje você está passando por uma sensação de falar assim, Gabi, eu acho que eu não sou capaz de me tornar fluente. Eu acho que para mim, assim, não vai, entendeu? Eu não consigo me tornar fluente, eu acho que é impossível, é muito complicado. Se você tem essa crença, o que eu preciso te falar aqui? Olha só, isso vai mudar completamente o jogo para você. Primeiro passo que você precisa entender é o seguinte, veja bem. Fluência não é um dom. Fluência não é um dom. Não é um talento. Porque um talento você fala assim, a pessoa nasceu com aquilo dali, né? Não é um milagre. Não é sorte. Vamos botar aqui, ó. Não é um milagre. Não é um milagre. Não é sorte. Ou seja, a pessoa, ela não nasce com aquilo dali. Entende? Fluência é uma habilidade. Essa palavra é chave aqui. Fluência é uma habilidade. Ou seja, ninguém nasce fluente. Ninguém nasce fluente. Você não nasceu fluente em português. Inclusive, se você tivesse nascido, de repente, né, num país, se você tivesse nascido na China, talvez a sua língua mãe fosse chinês. Entende? Ninguém nasce fluente. Ninguém. Ou seja, já que é uma habilidade, toda habilidade, ela é o quê? É desenvolvida. Desenvolvida. Você consegue desenvolver a habilidade. E esse aqui é o cerne, né, principal para poder te mostrar que você é capaz de se tornar fluente. Se fosse uma questão de dom, de talento, uma pessoa que é mais propensa do que outra, o que aconteceria? Eu precisaria fazer uma entrevista com você, para eu poder analisar o seu perfil, enfim, ver se você tem capacidade ou não. Se você é capaz ou não, entende? Mas não, é uma habilidade. Eu vou botar aqui, ó, é uma habilidade. Ou seja, você consegue desenvolver. Então, a primeira coisa, você tem que ter essa consciência recheada, essa consciência firme de que é uma habilidade e toda habilidade ela é desenvolvida. Você só precisa de quê? E aí vem o segundo passo. Uma vez que você toma essa consciência, né, de que a habilidade é uma coisa, ela é desenvolvida, ela pode ser treinada, né? Vou botar assim, ó, ela pode ser treinada.
Existe passo a passo para isso, entende? Então, por que é importante você ter isso em mente? Essa consciência, tá? Essa consciência, eu vou botar assim, olha, essa consciência, o que ela vai trazer para você? Ela vai trazer para você o segundo passo. Porque isso você fala assim, beleza, Gabi, eu entendi. É uma habilidade, eu consigo desenvolver. Só que aí você vai perguntar o quê? Como? Como? E como eu desenvolvo? Né? Como eu desenvolvo essa habilidade? Então, já que é uma habilidade, como que eu desenvolvo? O que eu tenho que fazer? Entende? Então, esse é o segundo passo. O que eu tenho que fazer? Qual é o passo a passo? Olha que lindo, gente, tem passo a passo. É praticamente, gente, a mesma coisa de você ficar bom em cozinhar. Você ficar bom, vamos botar assim, em fazer bolos, por exemplo. Então, você pensando em você fazendo bolos, o que acontece? Eu posso virar hoje, e vou dar também um testemunho pessoal, eu não sou muito boa na cozinha, eu não sou boa de cozinhar, ó. Ficaria assim em inglês, ó. I'm not good at cooking. Eu não sou boa de cozinhar. Mas vamos supor que eu falo assim, cara, eu adoro bolo. Eu quero começar a fazer, sabe assim, bolo, alguns bolos diferentes. Eu quero começar a fazer para receber uma visita na minha casa. Se eu quiser ficar boa em cozinhar, não tem essa de eu falar assim, ai meu Deus, eu nunca vou conseguir. Eu acho que não, isso é só para as minhas tias que levam jeito, é só para minha avó. Minha mãe também não gosta de cozinhar, não. É só para minha sogra, não é para mim. E é isso, é essa situação que muitas das pessoas estão com o inglês. Elas ficam já criando esse monte de obstáculo na jornada dela, travando o próprio processo, entende? Só que, cara, bota o pé no chão, acorda pra vida. Cozinhar é uma habilidade. Ser bom em cozinhar é uma habilidade, igual dirigir também. É uma habilidade. Você pode desenvolver. E aí eu vou precisar do quê? O que eu vou precisar para desenvolver a habilidade de conseguir fazer bolo? Vou precisar de um passo a passo, que é a receita. E aí eu vou estar praticando aquilo dali até que vai chegar uma hora o quê? Eu posso intensificar, eu quero ficar muito boa. Ou não, eu quero ficar só boa aqui, entende? Mas eu tenho o controle da situação. Eu sou protagonista. Eu estava até falando outro dia lá no Instagram, postei nos stories, depois desci pro feed, muita gente compartilhou comigo que se conectou muito com isso, que é essa questão de protagonismo, né? É uma visão de protagonismo, de você entender que você é protagonista da sua vida. Então, o processo de fluência está completamente ligado a isso. A essa capacidade de você entender, cara, é uma habilidade. Eu vou parar com essa coisa de ficar falando que não é pra mim, não tenho idade, eu não moro no lugar, porque não é o lugar onde você mora. O lugar onde você mora, ele pode sim potencializar, ele pode te ajudar, mas desde que você saiba o que fazer. Entende? Então, até se você pensa em um dia fazer um intercâmbio, se você pensa em um dia morar fora ou viajar de repente, cara, a coisa mais inteligente, o jeito mais eficiente, mais inteligente que você vai até investir o seu dinheiro, porque é um investimento alto, né? Ou aproveitar melhor essa experiência, é você já ir com essa base de fluência, é você já ir fluente. Entende? Aí você vai potencializar seus resultados, indo para outros níveis de proficiência que vem depois de fluência, né? A gente tem o quê? Iniciante, intermediário, avançado, aí a gente tem a fluência e depois a gente tem os níveis de proficiência, né? Nunca tem uma linha de chegada. Então, e aí você vai potencializar os seus resultados. Então, tá tudo relacionado ao que você faz, ao passo a passo que você segue, ao método, à estratégia que você usa para aprender inglês, para se relacionar com o inglês. Entende? Então, essa palavra protagonismo, eu vou deixar ela até aqui, eu não vou apagar não, porque ela tem tudo a ver, essa postura, essa atitude, para facilitar a sua jornada, tá? Nessa construção de fluência. Então, o que você deve fazer? Maravilha? Agora que você então entendeu que é uma habilidade e veio essa segunda pergunta, qual que é o passo a passo? O que eu tenho que fazer então para me tornar fluente? Você já silenciou essa crença limitante, esses obstáculos que essa vozinha na sua cabeça estava criando, essa historinha limitante, sabe, sem graça, que não te leva a lugar nenhum? A gente pode então pensar nisso. Como você desenvolve essa habilidade? Tudo bem? Eu posso falar de tudo isso aqui com você porque, número 1, essa é a minha jornada, como eu conquistei a fluência no inglês. Tudo isso aqui, ó, que eu fui falando para você aqui, eu posso falar com propriedade disso daqui. Foi como eu falei lá no início, né? Na maratona vocês vão conhecer um pouco mais da minha história com o inglês. Mas eu passei exatamente por todas essas fases aqui. E hoje eu fico muito feliz de poder oferecer esses atalhos para vocês. Esses shortcut. Não é que tipo assim, que vai ser um processo overnight. Ah, é do dia para a noite. Claro que não. Nenhuma habilidade você desenvolve do dia para a noite. Overnight.
Só que não precisa ser um processo longo, doloroso, um processo frustrante, não. Inclusive, além de fluência estar relacionada a protagonismo, olhando para todos os meus alunos que se tornaram fluentes, que entraram para o curso, né, meu curso fechado, se tornaram fluentes, para minha história, para pessoas que eu conheço que são fluentes, o que eu vejo ponto de comum? Aproveitar a jornada. Então eu diria que fluência também está muito a ver, eu vou botar aqui, olha, fluência está totalmente ligado a protagonismo e aproveitar a jornada. Ou seja, se você encarar esse processo de estudo, de criar sua rotina de estudo e para você for um peso, cara, primeira coisa, ressignifica isso. Busca formas, não é simplesmente falar, ok, a partir de agora eu amo. Não, mas buscar formas. Hoje, com tanto de tecnologia, com tanto de informação que a gente tem, não tem que ser um estudo quadrado, um estudo sem graça. Existe tecnologia para poder ajudar vários recursos. Você só precisa ser o quê? Criativo, inteligente e focar na solução. Tá? Então, fluência está muito relacionado a isso. Quando a pessoa começou a aproveitar a jornada dela, sabendo que estava na direção certa, né? Não é simplesmente estar ali estudando cores, números, enfim, que aí a coisa começou a virar, essa chave virou, e aí você tem um processo de acelerar a sua fluência. E eu falo isso com base na minha experiência pessoal, né, com o inglês, e também na minha experiência profissional, já que eu lido every single day, todo santo dia com alunos que moram no Brasil, dos mais variados backgrounds. Hoje, inclusive, eu tenho até alunos que não são brasileiros e que fazem o curso, então, e que conseguem esses resultados. Então, eu consigo começar a encontrar, né, essas pistas de sucesso analisando a história deles, entrevistando como foi a jornada deles aplicando o método, tudo bem? Método, que método, Gabi? Método DQD, que é o meu método de ensino de inglês. Maravilha! Então, olha só. Todos esses pensamentos, então, a gente já deixou para trás, a gente já silenciou, do tipo, é só se eu morar fora, é só se eu fizer um intercâmbio, ou então, eu tinha que ter começado, as pessoas só conseguem porque elas começam a estudar desde nova, esquece tudo isso. É uma habilidade, se eu quiser ficar boa agora, a partir de agora em cozinhar, eu vou desenvolver essa habilidade, é uma habilidade. Vou dar um exemplo do que não é, por exemplo, uma habilidade, tá? Quer ver? Ó, se eu quiser falar assim, é muito difícil, né, você pensar uma coisa que não é uma habilidade, porque tudo está feito para ser transformado, né? Deixa eu pensar aqui. Talvez a cor do meu olho, vamos botar assim? A cor real do meu olho? Bom, eu pelo menos desconheço. Eu não teria como mudar a cor do meu olho, a não ser que eu botasse uma lente, né? Mas a verdadeira cor do meu olho, eu não tenho como mudar isso, né? Simplesmente é um fato, é o que é. Eu nasci dessa forma, entende? Agora, aqui não, a gente está falando de habilidade. Você consegue treinar e desenvolver. Quer ver outra coisa? Eu não sei andar de bicicleta, gente. Olha que loucura. Eu aprendi a andar de bicicleta quando eu era criança, mas eu parei de praticar. Eu mudei para Brasília, na época eu era jovem, mudei para Brasília, aí nunca mais comprei uma bicicleta. Quando eu fui andar depois, anos e anos e anos depois, eu não sabia mais. Já tentei várias vezes e não consigo. Só que na minha cabeça eu não fico assim, eu não consigo, meu Deus, eu não vou conseguir nunca, eu tinha que ter praticado. Não, eu penso daqui para frente, eu falo, cara, é uma habilidade. É só eu buscar o passo a passo. O que eu tenho que fazer? Comprar aquela bicicleta, sabe, que não tem para treino, né? Que não tem pedal, que aí você fica treinando equilíbrio. Show, já é inclusive um dos meus projetos que eu quero começar a praticar aí a partir desse mês agora de novembro. Entende? Então isso traz muito empoderamento pra gente, pro nosso protagonismo da nossa vida. Maravilha! Então olha só, agora que você já entendeu tudo isso aqui, eu quero te mostrar dois caminhos. Existem dois caminhos para você estudar inglês. Então, existem dois caminhos para estudar inglês, vamos botar assim, né? Existem dois caminhos para estudar inglês. Um caminho que não vai te levar para a fluência e um caminho que vai te levar para a fluência. Então, resumindo, a gente tem essas duas opções, tá? Ou seja, existe um jeito eficiente de fazer isso e um jeito ineficiente de conquistar a fluência. O que é fluência, Gabi? Tá vendo como é importante isso aqui, ó? Que aí você já sabe do que eu tô falando, né? Dentro dos assuntos, maravilha. Então, olha só, no inglês, não sei se você já parou para pensar nisso, mas existem 4 habilidades em qualquer idioma, né? A gente trabalha com 4 habilidades. Habilidade de fala, que em inglês, já vou botar aqui os termos, ó. Speaking, que é a habilidade de fala. Existe a habilidade de listening, que é a escuta, é o que você escuta ali com seus ouvidos. Existe a habilidade de leitura, que é reading, e existe a habilidade de escrita, que é writing, tá? Então, são 4 habilidades do inglês.
essas habilidades são distintas uma da outra, né? Cada uma usa como é que a gente fala isso mesmo, gente? Um sentido, né? Audição, fala, escrita, maravilha. O que acontece? A gente pode agrupar essas 4 habilidades em 2 grandes grupos. Calma, segura aí. Hidrate-se. E é bom que a gente vai começar agora a nossa prática de inglês. Então, olha só. Eu posso agrupar speaking e listening no mesmo grupo e colocar reading e writing em outro grupo. Como assim? Tanto o speaking quanto o listening são habilidades que a gente chama de habilidades. Eu vou escrever isso aqui para você, ó, para ficar bem marcado. São habilidades rápidas. Então, o seu speaking e o seu listening são habilidades rápidas. E o reading e o writing são habilidades lentas. Então, olha só. Como assim habilidade rápida e habilidade lenta? Quando a gente pensa aqui, vou botar um tracinho aqui assim para ficar joia. Quando a gente pensa no processo de fala e de escuta, por exemplo, numa conversa, concorda comigo que quando você vai falar com alguém, a pessoa está ali te esperando, né? Você não é dinâmico o processo. Você não tem tempo e tipo assim, fala assim, não, pera, deixa eu ver, pera que eu vou escrever aqui o que eu quero falar. A pessoa está ali te esperando, você não tem esse tempo. É algo dinâmico. O processo de fala ele é dinâmico. Assim como o processo de listening. O processo de você ouvir a pessoa falando é um processo dinâmico. A pessoa falou, ou você entendeu, ou você não entendeu, né? Você pode até pedir para ela repetir, mas vai ter ali um número de pedidos que você vai poder fazer para a pessoa. Não pode ficar ali 10 times, 10 vezes pedindo para ela poder repetir, né? Então, o que vai acontecer? Essas 2 habilidades de fala, de speaking e de listening, são habilidades rápidas, dinâmicas. Ou seja, você não tem muito tempo ali, sabe? Você tem que ser ágil no processo. Já o seu reading e o seu writing, ou seja, a escrita, a writing e a leitura, que é o reading, são habilidades lentas. Ou seja, quando você pega alguma coisa para você poder ler, por exemplo, você tem tempo. Vamos supor, eu pego alguma coisa aqui para eu poder ler. Eu tenho tempo de olhar, ver, pesquisar. Se eu não conheço aquela palavra, eu pesquiso, eu sublinho, eu analiso o contexto, eu leio a frase de novo, é uma habilidade lenta. Assim como a escrita. Então, se você quer escrever um e-mail, escrever alguma coisa em inglês, você tem tempo de desenvolver isso, entende? Agora, o speaking e o listening não. São habilidades rápidas. Qual que é o cenário, gente, hoje, dos métodos tradicionais de inglês? Qual que é a situação da maioria das pessoas? Os métodos tradicionais de inglês, a forma como as pessoas estudam inglês, eu vou falar dos brasileiros, porque é o que eu tenho mais propriedade, mais experiência, é que eles focam apenas nas habilidades lentas de leitura e de escrita. E é por isso que aquelas pessoas, lembra que eu falei para você, que de repente já até estudaram inglês, né? Mas só conseguem hoje o quê? Só conseguem ler e escrever, por isso que elas estão nessa situação. Porque na jornada delas de ensaio, de treino, elas só focaram nas habilidades lentas delas. Entende? Nessas habilidades de você fazer o quê? De você ter tempo. Ela não treinou esse dinamismo do inglês, esse dinamismo da fala. São habilidades completamente diferentes, entendeu? Essa agilidade, essa virada de chave. E, logicamente, elas vão ser boas naquilo que elas praticam, né? Todo mundo é bom naquilo que pratica. Então, o speaking e o listening, que são essas 2 habilidades que estão mais ligadas à fluência, acabam ficando para trás. Então, observa que aqui é a forma que você está estudando. A forma que você estuda. Eu vou colocar assim, olha. A forma como você estuda. O que eu quero te mostrar então? Cuidado, porque não é qualquer jeito, não é qualquer forma. Ah, eu tô aqui estudando inglês, Gabi. Baixei um aplicativozinho aqui e tô fazendo. Aí eu fico aqui repetindo umas coisas, aí tem um joguinho muito legal. Bacana, você pode até estar aprendendo coisas de inglês, mas você não está construindo fluência. Então você tem que ter cuidado com isso. Você tem que ser crítico e inteligente ali nesse processo e se perguntar: eu estou desenvolvendo minhas habilidades rápidas de fala, de listening? Eu tô sentindo que, caramba, quando alguém fala alguma coisa em inglês, eu tô sentindo que, tá ficando mais claro para mim. Eu tô entendendo, ou ainda tô nesse processo muito lento.
E lógico que aqui eu tô partindo do pressuposto de que o quê? Que você tá colocando a mão na massa, né? Porque não adianta nada também você ter ali o melhor método do mundo na mão para te levar nesse resultado e você tá negligenciando sua organização e sua rotina. Lembrando sempre que eu tô falando aqui do quê? Aproveitar a jornada. Uma coisa também que não é fluência é o seguinte, eu vou botar aqui, ó, o que não é fluência, acabou de vir um negócio na minha cabeça que as pessoas eles falam. Abandonar todas as suas atividades, todas as atividades da sua vida para estudar inglês e se tornar fluente. Isso não é fluência, gente. Entende? Isso aí não é o processo de fluência, você não precisa fazer isso. Inclusive, quando eu desenvolvi, quando eu de fato comecei a construir fluência, de fato, eu estava no momento da minha vida que eu fazia faculdade, fazia universidade. E aqui em Brasília, né, o UNB, você tem que ficar o dia inteiro lá. Então, assim, eu não tinha um tempo inteiro. Eu tava tranquila. Não, inclusive eu comecei a trabalhar logo em seguida, né, fazer uns bicos, enfim, para fazer um dinheirinho. Então, assim, eu tinha as minhas tarefas e mesmo assim eu consegui desenvolver tudo isso. Com esse passo a passo, com essa virada de chave, com esse destravar que aconteceu com o que a gente vai explorar agorinha. Tem a ver com o método DQD, tem a ver com 4 P's da fluência que você já vai entender. Então ficou claro esse conceito, gente, de habilidade lenta e rápida? Então se pergunte, hoje, será que você, se você está estudando inglês hoje, tá? Se você não está, massa! Sabe por quê? Porque você vai ter essa chance, participando da Maratona da Fluência, de saber como começar no caminho certo. Eu digo certo no sentido de eficiente, que vai realmente te trazer essa base de fluência dentro desse seu objetivo aqui, ó, para você já começar a usufruir desses resultados na sua vida, seja em formato de uma entrevista de emprego, seja para você ter uma melhor experiência em viagens, seja para você ter uma realização pessoal, porque esse é um sonho que você tem, com filmes, com séries, enfim, independente do seu objetivo, se você quer ter esse domínio de inglês, cara, você tem que estar entendendo tudo isso aqui que eu tô falando. Se tiver alguma dúvida, você deixa aqui nos comentários pra gente poder conversar sobre isso, tá? Maravilha! Gabi, eu entendi tudo isso. Eu entendi, fez sentido pra mim. Agora, eu queria saber assim, como que funciona isso na prática? Na prática. Lembra que eu te falei que eu sou uma pessoa muito assim, ó, da prática, eu gosto muito da teoria, eu acho que é importante a gente ter esses momentos, eu acho que inclusive hoje em dia, na nossa sociedade, enfim, o ser humano ele negligencia muito essa parte, né? De você ter clareza do que você está fazendo. Mas, para mim, teoria sem prática, eu falar aqui tudo isso e terminar aqui a nossa aula e falar, gente, então é isso. Beleza, você já teria uma super clareza aqui, né? Vários conteúdos, várias coisas para você poder aplicar, para você se perguntar, reflexões, enfim. Só que, cara, eu tô aqui para mais. Bora colocar a mão na massa. Você já entendeu que você é sim capaz de ser fluente em inglês. Independente da sua idade, vai estar completamente ligado ao que você vai fazer. A sua forma, a forma como você estuda, né? Você aproveitar a jornada, você ser protagonista. Eu vou acrescentar outra coisa aqui, olha. E focar na solução. Porque obstáculos nessa sua jornada de fluência, de construção de fluência, o que vai acontecer? Vão ter, gente. Vão ter. Você acha que o quê? Mesmo eu sendo professora de inglês, eu estudo inglês até hoje, né? Você não pode parar nunca, ainda mais sendo professor, qualquer que seja a sua área, você tem que estar... Qualquer profissão, né? Vamos combinar. Mas o ponto aqui tem dia que você não tá afim. Não é sobre isso, porque as pessoas às vezes falam assim, mas é muito fácil falar, parece que é um mundo perfeito. Não, gente, aqui é só adulto, né? A gente tá lidando aqui com adultos. Então, a ideia é o foco na solução. Sabe? E como? Massa, e como que eu posso fazer? Legal, mas ó, minha situação é essa. Como? Será que não tem um jeito, uma solução? Entende? Eu vou te mostrar tudo isso aqui na prática e você já vai sair hoje com uma base, como eu te falei, um exercício para você começar já a trabalhar a sua fala e falando de conteúdo mesmo, tá? Então, para eu poder te apresentar isso daqui, apresentar esse passo a passo, já vou dar algumas pinceladas de método DQD, 4 P's de fluência. Na maratona a gente vai ter aulas mais completas, materiais de apoio para você poder exercitar e praticar. Mas olha só, eu trouxe aqui então, a gente vai aplicar método DQD e o que eu chamo de 4 P's da fluência. Então, método DQD e 4 P's da fluência. Então, para a gente poder falar sobre esse assunto de como se apresentar. Então, Gabi, eu quero já dar meus primeiros passos, já quero sair dessa aula aqui já falando inglês. Então, olha, how to talk
about your morning routine. How to talk about your morning routine. Então, vou colocar aqui de purple. Como falar sobre a sua rotina da manhã? O que acontece? Toda vez que a gente pensa em... Lembra que isso aqui está super alinhado, né? É um assunto que tem a ver com você. Afinal de contas, você tem uma rotina de manhã, né? Você tem uma rotina da manhã, coisas que você faz de manhã. E uma hora ou outra você vai precisar falar sobre isso. E o mais legal também é que a gente sempre passa por um processo de aproveitamento de vocabulários. Então, às vezes aqui você fala assim, ah, Gabi, mas eu queria era saber a rotina da noite. Entende? O que a gente vai ver aqui... Dos 4 potes de fluência que a gente vai usar para poder explorar isso aqui, você vai ter base para poder falar da noite. Vamos mudar só alguns vocabulários, entende? Então, olha só. Aplicando o método DQD, a gente trabalha com 4 potes de fluência. Pote número 1 é pote de vocabulário. Se você acompanha as minhas aulas aqui do YouTube, você já me ouviu falar disso 1000 times, 1000 vezes, né? Vocabulário. Pote número 2, estrutura. Pote número 3, pronúncia. E pote número 4, efeito cotonete, que está muito ligado ao seu listening, a sua capacidade de ouvir coisas em inglês. Sabe essa sensação que as pessoas têm às vezes de falar assim, nossa, eles falam muito rápido? Sabe isso? Não tem nada a ver com velocidade, tá? E o efeito cotonete te ajuda muito a ter essa clareza. Inclusive, na maratona eu vou compartilhar padrões de efeito cotonete. Você já vai sair dessa semana, do dia 9 ao dia 15, com essas ferramentas para você poder aplicar na sua rotina. Então, essas são as 4 coisas, os 4 potes de fluência que você precisa sempre ter em mente. Se a pessoa tá com uma bagagem de vocabulário bacana, então imagina um pote, chega ali num nível bacana de vocabulário, um nível bacana de estrutura, de pronúncia e essa clareza de efeito cotonete, a pessoa já vai estar com a fluência em mãos. Ela já vai estar fluente em inglês. E aí, qual que é o próximo passo? The next step. Ela encher cada vez mais esses potes, que é o que eu falei, depois da fluência vem esses outros níveis de proficiência, né? E o que costuma acontecer, o que sempre acontece é que depois que você constrói essa base de fluência, que é você já conseguir entender o inglês com clareza dentro dos assuntos que tem a ver com você, conseguir falar e se expressar naturalmente dentro dos assuntos que tem a ver com você, se sentir confiante e confortável dentro dos assuntos que tem a ver com você de inglês, você vira uma esponja. Entendeu? O processo ele acelera muito para o próximo nível de proficiência, porque você já entendeu a lógica. Seu cérebro já está mais do que treinado, entende? Então, olha só, como falar sobre a sua rotina da manhã? Então, aqui eu estou trazendo para você o quê? Pote 1, vocabulários, ó. How to talk about your morning routine. Eu estou trabalhando aqui com vocabulários. E estou trabalhando também com estrutura. Porque a forma como eu ordenei essas palavras aqui, eu estou usando lógica de estrutura, né? Como falar sobre a sua rotina da manhã. Então fica, how to talk about your morning routine. Estou usando pronúncia, how to talk. E estou usando efeito cotonete, que eu posso sim também aplicar efeito cotonete na fala, que é o que deixa a fala mais natural. Então ao invés de eu falar, how to talk about your morning routine, eu falo, how to talk about your morning routine. Entende? Por que eu tô falando assim? Porque eu tô falando rápido? Não, porque eu tô aplicando efeito cotonete. E é isso que um nativo tende a fazer. E é aí que a pessoa que está focada em desenvolver as habilidades lentas ela não vai ter contato com o efeito cotonete, entendeu? Ela não vai ter contato com esse universo. Aí quando ela for ouvir uma pessoa falando inglês, ela vai falar, que é isso, gente? Esse inglês que ela está falando aqui não tem nada a ver com o inglês que eu estudei. A dinâmica é diferente. Entende como está tudo conectado? Então vamos lá, modo aula ativado. Aula só 100%, 100% about English. Olha só. Como que eu poderia, então, falar sobre a minha rotina? O que eu fiz? Eu preparei aqui um script, tá? Para poder falar da minha rotina. Eu vou compartilhar ele com vocês, vou fazer ele todo em inglês, depois a gente vai explorar. E eu vou te ajudar a fazer o seu próprio, para você já conseguir falar assim, esse assunto aqui, ó, falar da minha rotina, eu já tenho treino. Eu vou praticar isso aqui e eu já vou ter essa base de fluência sobre esse assunto, entende? E lógico, é uma base, tá? E aí depois você vai o quê? Vindo recheando com os outros potes de vocabulário, estrutura, pronúncia, sempre melhorando. Então vamos lá. Eu poderia falar assim, ó, eu vou lendo aqui, vou escrevendo aqui, tá? So, let's suppose that you ask me, okay? Gabi, what do you do? What do you do in the morning? So, what do you do in the morning? So, you ask me this question. Você me faz essa pergunta, né? O que você faz de manhã? Aí eu venho aqui e vou falar assim, olha,
Well, eu vou falar, se você não entender, não se preocupa, a gente vai explorar tudo, tá? Você vai sair aqui com 100% de domínio de tudo isso que a gente vai falar aqui. Well, I usually wake up at 9 a.m. Well, I usually wake up at 9 a.m. and the very first thing I do every day is I go to the bathroom and brush my teeth. I go to the bathroom and brush my teeth. The next thing I do is I make some coffee. I make my coffee. And I eat breakfast. I eat breakfast with my husband because I'm married. I don't live alone. After breakfast, I take a shower, get dressed, and go to work. Pronto. Então aqui eu resumi a minha rotina da manhã, ok? So again, I'm gonna read my answer once again, okay? Well, I usually wake up at 9 a.m. and the very first thing I do every day is I go to the bathroom and brush my teeth. The next thing I do is I make my coffee and I eat breakfast with my husband. After breakfast, I take a shower, get dressed and go to work. O que eu quero te mostrar aqui? Primeira coisa, os vocabulários, olha, pote 1 de fluência que eu estou usando aqui são os vocabulários que são de fato usados no dia a dia. Isso também é uma coisa muito importante. Geralmente em métodos tradicionais, ou as pessoas que não estão presentes para isso daqui, elas tendem a focar no inglês que não é o inglês que é realmente usado. Não é o vocabulário que é realmente usado no dia a dia. Aí quando a pessoa vai fazer uma viagem, quando ela vai conversar com alguém na vida real, ela se frustra, porque ela fala assim, uai gente, esse inglês aqui não tem nada a ver com o inglês que eu estudei. Esses vocabulários aqui eu não sei, eu não tenho domínio sobre eles, entende? Então olha só, por exemplo, para você conseguir falar sobre a sua rotina da manhã, mas poderia ser, por exemplo, para você conseguir se apresentar em inglês, ou para você poder conseguir passar por uma entrevista de emprego, ou para você conseguir chegar no restaurante e conseguir se comunicar e entender o que eles estão falando, você sempre tem que focar nisso. O que que eu uso? O que é útil para mim? O que eu vou falar? Qual é o tipo de coisa que eu vou falar? Entendeu? Então foi isso que eu preparei aqui. Alguém foi e me perguntou, what do you do in the morning? O que você faz de manhã? Well, I usually wake up at 9 a.m. Bem, eu geralmente acordo às 9 da manhã. Vai escrevendo isso aqui, tá? Vai escrevendo isso aqui no seu material. And the very first thing I do every day is I go to the bathroom and brush my teeth. E a primeiríssima coisa que eu faço todo dia é eu vou para o banheiro e escovo meus dentes. The next thing I do is I make my coffee and eat breakfast with my husband. A próxima coisa que eu faço é eu faço o meu café e eu tomo o café da manhã com o meu marido. Depois do café da manhã, after breakfast, I take a shower, get dressed and go to work. O que eu quero te mostrar aqui, gente? Por que eu conseguiria, se alguém me perguntasse, né, como que é a sua rotina, Gabi, falar isso naturalmente? Sem ter nem que pensar. Simplesmente a pessoa me pergunta, ok, what do you do in the morning? E eu vou falar isso naturalmente, porque eu sei usar esses vocabulários, eu sei montar essas estruturas, eu sei a pronúncia disso, eu sinto confiança nisso e a questão do efeito cotonete, principalmente para eu poder entender a pergunta da pessoa, né? Porque na hora que ela fosse me perguntar isso daqui, um nativo, dificilmente ele falaria assim, what do you do in the morning? Ele falaria coisas do tipo, what do you do in the morning? Ou what do you do in the morning? Percebe? Então eu conseguiria pegar essa sagacidade por conta desse conhecimento de efeito cotonete. Isso é fluência. Isso é a fluência, que a gente está falando sobre esse primeiro assunto, morning routine. Tudo bem? Vamos explorar isso aqui então para você poder ganhar domínio e confiança. Então olha só, eu vou apagar aqui a pergunta, tá? Porque o nosso foco aqui é essa descrição, como falar sobre a sua rotina da manhã. Primeiro vamos falar então de pote 1, de vocabulary. O que a gente pode explorar aqui, né? Então eu comecei falando assim, well, I usually.
Então, essa é uma primeira palavra-chave, um primeiro vocabulário-chave. Eu vou tirar yellow, porque vocês não gostam de yellow. E eu insisto em botar yellow. Então, usually. Usually, essa ideia de usually é a ideia de geralmente. Se você for traduzir meio aqui, assim, né, o pé da letra, do jeito que tá aqui, fica meio que tipo, usualmente, né? Usualmente, mas a ideia do geralmente. Como assim, geralmente? Vamos pensar isso na sua vida, essa aplicação na sua vida. Eu falo assim, eu geralmente vou no cinema no final de semana. Não vou no meio da semana. Eu geralmente tomo café 2 vezes no dia. Então, é uma palavra útil para sua fluência, percebe? Então, eu posso falar assim, por exemplo, eu geralmente vou para o trabalho de carro. Eu geralmente vou para o trabalho de ônibus. Eu geralmente vou para o trabalho de metrô. Então, eu falaria assim, olha, I usually go to work by car. Viu essa coisa do go to work, né? Vou para o trabalho. Então, eu posso falar, I usually go to work by car. How do you go to work? Como que você vai para o trabalho? Você pode falar assim, Gabi, eu geralmente vou para o trabalho de ônibus. Como que você falaria isso, então? Acompanhe a lógica. Modele. I usually go to work by ônibus. Bus. Very good. I usually go to work by bus. Não, Gabi, eu não vou nem de car e nem de bus. Eu vou de subway, eu vou de metrô. Subway, metrô. I usually go to work by subway. Percebe então que interessante? Então esse usually, você precisa ter esse entendimento desse vocabulário, é o geralmente. Gabi, se eu quisesse falar, por exemplo, que eu geralmente vou para o cinema nos finais de semana. Não, vou melhorar. Eu geralmente vou ao parque nos finais de semana. Então você falaria, I usually go to the park, para o parque. I usually go to the park on weekends. O que eu quero te mostrar aqui? O processo de você montar frases em inglês é um processo completamente como se fosse um puzzle, como se fosse um quebra-cabeça. Percebe, Eu geralmente vou para o trabalho. I usually go to work by car. Não, de ônibus. I usually go to work by bus. I usually go to work by bus. Não, de metrô. I usually go to work by subway. Percebe? Então, aqui eu tô falando assim, Eu vou até substituir isso aqui pelo próprio exemplo daqui. Eu geralmente acordo às 9 da manhã. Então, não é I usually go. Eu geralmente vou. Não. I usually wake up. Essa ideia de wake up é acordar. I usually wake up, percebe? Às 9, at 9 a.m. I usually wake up at 9 a.m. Então, eu quero te mostrar aqui esse uso do usually. Usually. Percebe? Gabi, pronúncia disso daqui, porque é bem diferente, né? Tem meio que um som de um J. Então, vamos aplicar a técnica barra-barra, que é uma das técnicas do método EQD. Imagina que você está falando, 3 momentos de pronúncia. Começa fazendo um you, e esse é o mais forte. You. Segundo momento, faz um jua. Usual. E termina fazendo um li, sorridente. Então, fica assim, usually. Tem algumas formas de pronunciar essa palavra, uma delas é essa. Usually, percebe? Olha como assim, você visualizando o som, olha como fica mais fácil, até de você memorizar, né? Usually. Tudo bem? Well, eu geralmente o quê? Wake up. Então, esse é um outro vocabulário importante aqui para você poder falar sobre a sua rotina da manhã. Então, essa ideia de to wake up é uma ação. É a ação de acordar. To wake up. Então, essas duas palavras juntas dão a ideia de acordar. Você está dormindo, you're sleeping, and then you wake up. Então, você acorda. Então, wake up. Eu posso virar, por exemplo, aplicando isso na sua vida e falar assim, acorda, são 8 da manhã. Acorda, são 9 da manhã. Acorda, são 11 da manhã. Então, se você quer falar para a pessoa assim, fulano, acorda, vai, está dando uma ordem para ele, você começa já falando, wake up, acorda, wake up, vá, vai, vá, go, percebe? Então, acorda, wake up.
São 8 da manhã. It's 8 a.m. It's 8 a.m. So, wake up. It's 8 a.m. Percebe? Você vai se atrasar. Então, wake up. It's 8 a.m. Ou eu posso falar assim, olha, acorda. São 9 da manhã. Como é que ficaria isso? Wake up. It's 9 a.m. Hey, wake up. It's 9 a.m. São 11 da manhã. Wake up. It's 11 a.m. São 11 da manhã. Então, observa que quando a gente quer dar essa ideia em inglês, né, de da manhã, né, a gente usa essa ideia de a.m. Percebe? Você bota o número e coloca a.m., que é quando for de madrugada e manhã. Tudo bem? Então, wake up. It's 8 a.m. Wake up. It's 9 a.m. Wake up. It's 11 a.m. Vamos lá, vamos fazer esse exercício agora em voz alta, já que você está começando a entender. Agora, tudo a partir de agora, from now on, você vai repetindo comigo em voz alta, tá? Ativamente praticando a sua habilidade rápida. Então, vamos lá. Repeat after me. I usually go to work by car. Usually. I usually go to work by car. Lê junto comigo, vai, ó. 1, 2, 3. I usually go to work by bus. 1, 2, 3. I usually go to work by subway. 1, 2, 3. I usually wake up at 9 a.m. 1, 2, 3. Wake up. It's 8 a.m. 8 a.m. Percebe? Eu tô fazendo efeito cotonete aqui. 8 a.m. Para ficar mais fácil. 8 a.m. It's 8 a.m. Assim que o nativo falaria. Wake up. It's 8 a.m. 1, 2, 3. Wake up. It's 9 a.m. And the last one. Wake up. It's 11 a.m. Então, essa ideia de wake up é acordar. Well, I usually wake up at 9 a.m. Quer dizer, às 9 da manhã. At 9 a.m. Ah, Gabi, eu geralmente acordo às 8. Então, ficaria como? Well, I usually wake up at 8 a.m. Às 8 da manhã. Percebe? And the very first thing I do. Então, quer dizer, e a primeiríssima coisa. Então, essa ideia de the very first thing é isso, a primeiríssima coisa. Eu poderia tirar esse very, eu poderia só falar assim, and the first thing, vou botar assim para ficar mais prático, and the first thing, e a primeira coisa que eu faço todo dia é, and the first thing I do every day is, I go to the bathroom. Ou seja, o que a gente tem aqui? Essa ideia de go to. Olha esse vocabulário aqui, ó, também extremamente útil para sua fluência. Essa ideia de to go to, né? Go to um lugar. Então, to go é a ideia de ir para tal lugar. Então, eu posso falar assim, por exemplo, ó. Lembra aquele exemplo que eu dei aqui, ó? I usually go to work by car. Então, se eu quisesse falar assim, por exemplo, eu vou para o trabalho de carro, ficaria como? Eu tiraria o I usually, né? Ficaria só assim, ó. I go to work by car. I go to work by car. Não, Gabi, eu vou pro trabalho de táxi. I go to work by taxi. Olha táxi em inglês. Taxi. I go to work by taxi. Não, Gabi, eu vou pro trabalho de metrô. De ônibus, vai. Eu vou pro trabalho de ônibus. I go to work by bus. Que foi aquilo que a gente já tinha visto ali em cima, né? Então, é só você tirar o usually e aí você já vai ter essa ideia de que eu vou para. Então, aqui eu não fui pro trabalho. Eu falo assim, olha, eu vou para o banheiro. Então, essa ideia de bathroom. Bathroom é o banheiro. Então, eu poderia falar assim, I go to the bathroom. I go to the bathroom. Eu vou para o banheiro. In the morning, vai. Vou botar assim, eu vou pro banheiro às 8 da manhã. Todo dia eu vou pro banheiro às 8 da manhã. I go to the bathroom at 8 a.m. Tá? Vamos botar assim. Então, eu vou para o banheiro às 8 da manhã. I go to the bathroom at 8 a.m.
Tudo bem? Então, essa ideia de go to, ir para. Então, até agora a gente tem. Well, I usually wake up at 9 a.m. Wake up at 9 a.m. And the first thing I do every day is I go to the bathroom. Eu vou para o banheiro, né? I go to the bathroom and brush my teeth. Olha a pronúncia de banheiro. Vamos explorar isso aqui, ó. Muita gente tem dúvida com a pronúncia disso daqui. Para você poder falar banheiro, imagina que você está falando assim, ó, 2 momentos de pronúncia. Primeiro faz um bath e depois faz um room. Tipo assim, room, room, bathroom. Então é bathroom. E o bath é o mais forte. Lembrando que esse TH aqui, ó, você tem que marcar ele entre os dentes. Bath, bath, ok? Bathroom, bathroom. Vai praticando que você vai destravando aqui, ó, a sua musculatura para poder fazer esse TH, que a gente não tem em português, né? Então, ó, bathroom, bathroom. Então, pensa que você está falando isto daqui, bathroom. Então, aqui ele falou, né? Eu falei, I go to the bathroom at 8 a.m. Às 8 da manhã. And brush my teeth. Então, essa ideia de brush my teeth é escovar os meus dentes. Então, ó, to brush my teeth. Escovar os meus dentes. To brush my teeth. Então, observa, essa ideia de brush é escovar. Eu posso escovar o meu cabelo, eu posso escovar os meus dentes. Brush. E teeth é dentes. Dentes. Teeth. Tudo bem? Então, eu posso falar assim, por exemplo, ó, que eu escovo meus dentes 3 vezes por dia. Ficaria como então, ó, eu vou para o trabalho, fica I go to work. Eu escovo meus dentes, vai ficar como então? I brush my teeth. I brush my teeth. Então, eu escovo os meus dentes 3 vezes. Como é que você fala 3 in English? I brush my teeth 3 times a day. 3 vezes por dia. I brush my teeth 3 times a day. 3 times a day. Se fossem 4. I brush my teeth 4 times a day. 4 vezes por dia. Eu escovo os meus dentes 10 vezes por dia. I brush my teeth 10 times a day. O processo de pote 2, gente, aqui ó, de estrutura, é como se fosse um quebra-cabeça. E, inclusive, esse exercício que eu tô fazendo aqui com você, ó, e vai repetindo tudo em voz alta comigo, tá? Ele é ótimo para memorização. É uma dose bacana do que o nosso cérebro precisa para ele poder memorizar isso e você conseguir se lembrar disso das próximas vezes que você estiver falando, por exemplo, tudo bem? Com alguém. Tá gelado o meu café. Então, ó, I brush my teeth 10 times a day. Ou eu poderia falar, do jeito que eu botei aqui, né? Que eu escovo os meus dentes todos os dias. Todos os dias eu escovo os dentes, ó. Como é todo dia? Every day. Então, ficaria como? I brush my teeth every day. I brush my teeth every day. Se você já está mais avançado, ó, todo santo dia. Lembra lá que eu falei no início da aula? Every single day. Todo santo dia. I brush my teeth every single day. Vamos trabalhar aqui a pronúncia de teeth? É um momento de pronúncia, tá? Imagina que você está fazendo assim, olha. T. E aí bota a marcação do TH. Então é isso aqui, ó. Dentes. Teeth. Teeth. Olha como fica mais fácil de você trabalhar o seu pote 3. Teeth. Teeth. Percebe? Quer brush também? Bora botar o brush também aqui, ó. De escovar. Imagina que você está fazendo assim. É só um momento de pronúncia, tá? Então você faz assim, ó. Brush. Tipo assim, ó. Brush. De shoe. Percebe? Então, ó. Brush. Brush. E é um azinho fechado. Brush. Não é brush, não é brush. I brush my teeth. Então, olha a nossa construção. Vai lendo comigo em voz alta, tá? Tudo bem se a gente não ficar sincronizado, mas vai fazendo esse exercício. Então, vamos lá. Well, I usually wake up at 9 a.m. And the first thing I do every day is I go to the bathroom and brush my teeth.
Vamos conectar isso. E a próxima coisa que eu faço é, tá vendo, ó? I do, que eu faço é, né? I do is, que eu faço todo dia é, percebe? And the next thing. Então, aqui a gente tem assim, ó, primeira coisa, first thing. Próxima coisa, next thing. The next thing I do is I make my coffee. Então, essa ideia de make aqui é o fazer no sentido de você ir para a cozinha e cozinhar. Então, to make, ele tem essa conotação, né? Um dos usos dele é esse. Fazer no sentido de você ir para a cozinha e cozinhar alguma coisa. Então, eu posso falar assim, por exemplo, que eu faço café todo dia, toda manhã. Vamos falar que toda manhã, vai. Então, ficaria como, ó? I make coffee every morning. Então, ó, eu faço café, né? Eu faço café toda manhã. I make coffee every morning. Não, Gabi, eu faço café todo dia, não necessariamente de manhã. Como que ficaria? I make coffee, usa lógica, vai. Estrutura, quebra-cabeça. I make coffee every day. Todos os dias. I make coffee every day. Eu faço ovos todos os dias. Como que ficaria isso então? I make eggs every day. Percebe? Ao invés de coffee, você coloca eggs, ok? Ah, eu faço panquecas. Se você for viajar para fora, é muito comum, por exemplo, nos Estados Unidos, ter panquecas no café da manhã, né? Então, eu faço panquecas toda manhã. I make pancakes every morning. Toda manhã, todos os dias. Every day. Então, olha só essa lógica que a gente está construindo de fluência na sua cabeça. A gente está dando corda, percebe? Botando tijolinho por tijolinho. Então, uma dica que eu posso te dar aqui, vou copiar a formatação, em relação à pronúncia de café, que muita gente fica confuso, ó, vamos limpar essa pronúncia aqui, ó. Imagina que você está fazendo assim, olha. Coffee, coffee, coffee. Percebe? Então tem esse fi, não é cough, não é coffee. I make coffee every morning. Tudo bem? Então, I go to the bathroom and brush my teeth. The next thing I do is... A próxima coisa que eu faço é I make my coffee, eu faço o meu café, and I eat breakfast with my husband. Quer dizer, com meu marido. Because I'm married, porque eu sou casada. Então, and I eat breakfast with my husband. Então, essa ideia de eat também é outro vocabulário que você precisa ter para poder falar da sua manhã. Então, essa organização, às vezes você até já sabia várias dessas palavras, ou se não todas daqui, mas você tem que saber usar isso daqui. Ser estratégico na hora de usar. Isso também vai te ajudar nesse processo de fluência. Então, por exemplo, quando eu falo da ideia de to eat, que é comer, eu posso falar assim, olha... I eat breakfast, quer dizer, eu como o café da manhã. I eat breakfast às 8 da manhã. Como é que ficaria? Vamos ver se você lembra. Eu tomo café da manhã ou eu como café da manhã às 8 da manhã. Como é que fica essa estrutura? At 8 a.m. Lembra lá de cima? Ó, eu geralmente eu acordo às 9. Wake up at 9 a.m. At 9 a.m. às 9 da manhã. Às 8 da manhã, at 8 a.m. Percebe? Então aqui, ó, at 8 a.m. às 8 da manhã. Eu como café da manhã às 8 da manhã. Não, Gabi, muito cedo. Cedo demais. Eu como café da manhã às 9. Vem, Brasil. I eat breakfast at 9 a.m. I eat breakfast at 9 a.m. Não, Gabi, eu tomo café da manhã às 11 da manhã. I eat breakfast at 11 a.m. O processo de montar frases em inglês, pote 2, que é uma das coisas que as pessoas têm mais dificuldade, pessoas que já estudaram inglês, é um processo lógico, gente. É um processo completamente lógico. Então, aqui a gente está vendo essa ideia de eat, né? Então, é como se fosse um grande. Você tem que encarar, o melhor jeito é isso, você encarando ele como um puzzle, como um quebra-cabeça. E percebe que tudo que a gente está explorando aqui são coisas que têm a ver com a sua rotina. Tu faz isso aqui todo dia, não é possível. Pelo amor de Deus, você precisa brush your teeth. Então, ó, I eat breakfast at 8 a.m. I eat breakfast at 9 a.m. Vai repetindo comigo, tá? I eat breakfast at 11
a.m. At 11 também tem indício de efeito cotonete. Vem para a maratona para você entender. Por que eu não estou falando at 11 a.m., eu estou falando at 11 a.m. Existe padrão e explicação para isso, tá? Cara, isso muda tudo no listening. Maravilha. Então eu falei, I eat breakfast with my husband. Vamos botar aqui, ó. Vamos supor que você fala assim, não, Gabi, eu não tomo café da manhã com meu marido. Eu tomo café da manhã com a minha esposa. Então ficaria o quê? I eat breakfast, ao invés de ficar, né, with my husband, que ficou com meu marido, ficaria o quê? I eat breakfast with my wife, com a minha esposa. Não, Gabi, eu tomo café da manhã com os meus filhos. I eat breakfast with my children, with my kids. Vamos botar kids, que é mais fácil, com os meus filhos. Percebe? Então, você coloca aqui quem é a pessoa que você toma café da manhã e é sucesso. Então, I eat breakfast with my husband. E aí, para concluir essa descrição, gente, isso aqui é fluência, tá? Isso aqui já é uma base incrível de fluência, uma base de fluência para você poder o quê? Falar sobre este assunto de morning routine. Já tem indícios de fluência aqui. Depois do café da manhã, após o café da manhã, eu tomo um banho, me arrumo e vou para o trabalho. Então, ó, after breakfast. Breakfast, você já viu que essa ideia de café da manhã, né? Breakfast. Então, essa palavra after, cara, você vai usar isso em qualquer situação. Pensa numa situação aí, você vai usar after. Então, esse vocabulário tem que estar internalizado para você. Então, essa ideia de after é depois, após. Não tem antes, tem depois, então depois. Então, depois do café da manhã. Então, eu posso falar assim, olha, que depois do café da manhã, o que eu faço? After breakfast. Vamos lá, agora é a hora da verdade. Fala assim pra mim, olha, depois do café da manhã, eu escovo meus dentes. E aí? Importante também. Como que você fala, eu escovo meus dentes? I brush my teeth. After breakfast, olha a gente criando conexões diferentes, porque não foi essa ordem que eu coloquei aqui, mas o processo de montar a frase é nada mais nada menos do que isso. Você ganha autonomia de vocabulário e começa a fazer novas conexões de estrutura, entende a base de estrutura e começa a brincar com isso, percebe? Então, onde estávamos? Então, after breakfast, I brush my teeth. Não, Gabi, depois do café da manhã, eu vou para o trabalho. Como é que fica isso? After breakfast, I go to work. Eu vou para o trabalho. After breakfast, I go to work. Lembra o I go to work que a gente viu aqui? Eu vou para o trabalho de carro. I go to work by car. Eu geralmente vou para o trabalho de ônibus. I usually go to work by bus. Lindo. Ou eu posso falar, Gabi, não, I don't work. I'm a student. Eu sou aluno, eu sou estudante ainda. Então você pode falar after breakfast. Por exemplo, depois do café da manhã, after breakfast, eu vou para a faculdade. I go to... Aí você precisa saber como é que é faculdade em inglês. E aí você vai estar falando isso aqui com naturalidade. Como que é faculdade in English? Do you know how to say that in English? College. College. After breakfast, I go to college. After breakfast, I go to work. Então, pronunciar after. É um E bem forte, tá? Ó, after. Como se fosse assim, ó, after. E esse R final é o R da porta, da porteira. After, after. Pode ser um Azinho, tipo um Ezinho assim, after, after. Acho que fica melhor um Ezinho fechado, né? After. E o F é o mais forte, tá? Então aqui assim, after. After breakfast, I brush my teeth. After breakfast, I go to work. After breakfast, I go to college. Depois do café da manhã, eu faço o quê? Vamos ver aqui, ó. Depois do café da manhã eu faço café, não faz sentido, né? Depois do café da manhã eu vou pro banheiro, bora! Eu vou pro banheiro. After breakfast, I go to work. Não. I go to college. No. I go to the bathroom. Eu vou para o banheiro. I go to the bathroom. Lembra que a gente viu aqui, ó? Cadê? I go to the... Aqui, ó. Eu vou pro banheiro às 8 da manhã. Sou pessoa sistemática. I go to the bathroom at 8 a.m. Então, lindo. Então, a gente falou, né? Depois do café da manhã, o que é que eu faço? After breakfast, I take a shower. Take a shower. Também é uma palavra... Eu falei que eu não estava brincando aqui, né? Que eu ia entregar muito nessa aula. Você tá anotando tudo. Se você não estiver anotando tudo, tá tudo errado, tá? Ó. To
take a shower. To take a shower, que é a ideia de você o quê? Tomar banho. Gabi, como que eu falo tomar banho in English? Take a shower. To take a shower. Toma banho. Então eu posso falar assim, olha, eu tomo banho depois do café da manhã. E valendo R$1 milhão. Como que você falaria isso? Eu tomo banho depois do café da manhã. Quando você quis falar eu vou, I go. Eu escovo meus dentes, I brush my teeth. Eu acordo, I wake up. E agora, eu tomo banho, I take a shower. Depois do café da manhã. Ih, será que você sabe? I take a shower. E aí? After breakfast. Yeah, I take a shower after breakfast. I take a shower after breakfast. Gabi, não. Eu tomo banho todo dia. Eu tomo banho todo dia, graças a Deus. Moro aqui no país tropical. Eu tomo banho todos os dias. Como é que é todo dia? Que a gente já viu aqui, olha. Every day. Every day. Então fica como? I take a shower every day. Eu tomo banho todo dia. I take a shower every day. Qual é o mistério aí, gente? I take a shower every day. Eu tomo banho toda manhã. I take a shower every morning. Toda manhã. Every morning. Vou pegar um extra aqui, ó. Eu tomo banho toda noite. I take a shower every night. Night, noite. I take a shower every night. E você, aqui, ó. The sky's the limit. O céu é o limite. Na construção de você brincar com esses vocabulários. Entende? Então, maravilha. Então, I take a shower every night. Lindo, falando fluente, falando naturalmente. I take a shower every day. Lindo. Pronúncia correta, vocabulário correto, estrutura correta. Isso já é indício de fluência. Entende? Cada pecinha dessa vai construindo a sua fluência, porque aqui você tem uma lógica. E uma vez que você entende esse processo de criação de frases do inglês, entende? Dos sons, ó, aplicando técnica barra, pode até já falar muito sobre isso na maratona, gente. Vou dar muita base para vocês, tá? E por último aqui que eu quero explorar com vocês, ó, para poder preparar esse textinho para você poder praticar, é essa ideia de get dressed. Então deixa eu pegar aqui, né? Take a shower, que a gente explorou, after, que é a ideia de depois. Então, ó, get dressed. O que é essa ideia de to get? É uma ação também, né? Ó, to get dressed. To get dressed é a ideia de você se vestir, você colocar roupa, você se vestir, né? Então, get dressed, assim que pronuncia, get dressed, se vestir, colocar roupa. Então, eu posso falar aqui, eu geralmente me visto, eu geralmente coloco a roupa depois que eu tomo o café da manhã. Vamos lá, ó. Eu geralmente me visto depois que eu tomo o café da manhã. Como é que vai ficar isso? Você vai falar assim, ó. Eu geralmente acordo. Não ficou I usually wake up. Eu geralmente vou, não ficou I usually go. Eu geralmente me visto, vai ficar como? I usually get dressed. I usually get dressed. O quê? Posso falar o horário, né? Sei lá, às 8 da manhã. Mas não, eu quero falar, eu geralmente me visto depois que eu tomo café. Depois que eu como o café da manhã. I usually get dressed depois. After. Muito bem, ó, a pronúncia linda, ó. After. I usually get dressed after, depois que eu como o café da manhã. I usually get dressed after I eat breakfast. Ai, Gabi, como é que é isso aqui mesmo? I eat breakfast. A gente viu aqui, ó. I eat breakfast. So, I usually get dressed after I eat breakfast. Percebe? Eu geralmente me visto depois que eu tomo banho. I usually get dressed after I eat breakfast. No, take a shower. Depois que eu tomo banho. After I take a shower. Ou eu posso falar, eu geralmente me visto. I usually get dressed after I... Depois que eu faço o meu café. Meu café ali para eu tomar. After I faço o meu café. Make my coffee. Coffee. I usually get dressed after I make my coffee. Olha só, frase grande, hein? Frase média para grande aqui, ó. E você tá só conectando pontos. Então, I usually get dressed
after I take a shower. I usually get dressed after I eat breakfast. I usually get dressed after I make my coffee. E aí, com o tempo, primeira coisa, você tem que ganhar essa clareza. Clareza de quê? Vocabulário, das estruturas, da pronúncia, principalmente aqui na sua fala, esses 3 primeiros potes. E aí, com o tempo, isso vai ficando mais dinâmico de você falar, principalmente você treinando isso em voz alta, entende? E indo assertivamente em que você precisa para desenvolver suas habilidades rápidas, entende? Então, olha que maravilha. E depois terminou falando o quê? And go to work. And go to work. E vou para o trabalho, né? Que a gente já tinha explorado isso aqui junto. And go to work. O que eu vou fazer? Eu vou coisar isso daqui. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai ler isso aqui juntos. Então, você vai fazer esse exercício comigo. E eu quero que você, baseado nisso daqui, crie a sua descrição. Por exemplo, aqui você pode colocar o horário que você acorda, né? Eu geralmente acordo. I usually wake up at... Coloca o number aqui, o número aqui. And the first thing I do every day is O que você faz? Primeira coisa que você faz. Tenta usar o vocabulário que a gente explorou aqui. Por exemplo, de repente você não vai para o banheiro primeiro, você já faz o seu café. Então você vai escrever, né? And the very first thing I do every day is I make my coffee. Entendeu? Então você vai preencher aqui, tenta não viajar muito, tá? Se você não sabe outros vocabulários, tenta ficar dentro daqui, não complica a sua vida não. Mas eu quero que primeiro você pratique isso daqui, o meu script aqui, para você poder treinar. Inclusive, depois, se você quiser me marcar na rede social, na rede social é ótimo, né? Lá no Instagram, me marca lá, @GabiModestoTeacher, você estudando esse material, que eu vou ficar muito feliz de ver que você, de fato, colocou a mão na massa, que você está comprometido com a sua fluência. É tudo um processo de peneira. Com certeza, o tanto de pessoas que começaram a assistir a aula não é a mesma quantidade de pessoas que estão aqui agora. A vida é assim, né? É um processo meio que seletivo. E tem sucesso quem persiste. Então, parabéns para você que chegou até aqui e que vai sair com esse exercício de fala, com essas... Eu tô até rouca já, gente. Uau! Quase 1h30 de aula, mas maravilha. Eu espero de coração que esteja fazendo realmente sentido para você e transformando a forma como você lida com esse processo de fluência. Então, vamos lá. Vamos ler juntos isso aqui? Eu vou até dar um espaço aqui assim, ó. Então, vamos lá. So, how to talk about your morning routine? Well, vai lindo comigo. I usually wake up at 9 a.m. And the first thing I do every day is I go to the bathroom and brush my teeth. The next thing I do is I make my coffee and I eat with my husband. After breakfast, I take a shower, get dressed, and go to work. Aqui nos comentários eu quero que você compartilhe comigo o seguinte, ó, dúvidas que eu acho que você pode ficar em relação à pronúncia de alguma dessas palavras aqui, caso a gente não tenha explorado. Então deixa aqui embaixo, de repente, sei lá, Gabi, eu não estou conseguindo muito reproduzir a pronúncia de se arrumar. Não tá claro para mim, não tá ficando igual. Tem solução. Aplicando técnica // método DQD, você consegue ganhar essa clareza aqui, ó. Igual aqui, ó. Usually. Igual aqui, ó. Bathroom. Bathroom. Igual aqui, ó. Brush. Brush. Teeth. Percebe? Então eu consigo te ajudar. É uma habilidade, lembra? Tem técnica para isso. E eu sou aqui, ó, especialista em passar para vocês essa técnica, ajudar vocês a colocarem a mão na massa e ter os resultados que vocês tanto sonham com o inglês de vocês de fluência. Então vamos lá, para a gente poder encerrar esse nosso encontro de hoje. Primeiro, já deixa seu like nessa aula, se você chegou até aqui, se foi transformador para você. Me conta aqui nos comentários, então. Número 1, se você gostou dessa aula de hoje, da dinâmica, a gente aprofundou mais, eu dei passo a passo para vocês, né? Bastante clareza, o tanto de coisa que a gente viu aqui. Então, se valeu a pena para ti, se eu posso trazer mais aulas nesse formato. Maratona da Fluência começa agora dia 9 de novembro. Se você não fez a sua inscrição, lembra, Maratona da Fluência não vai acontecer aqui no YouTube, vai acontecer na plataforma própria da Maratona. Então, você precisa clicar no link que está aqui na descrição e se inscrever. Para garantir sua vaga, a gente se vê dia 9 na primeira aula, tá? Outra coisa, se não, quando você for preparar o seu script, se estiver nesse momento aqui fazendo essa prática, esse treino aqui já número 1 que eu passei para você, me marque lá no Instagram, lá nos seus stories, publica lá nos seus stories, bom que seus colegas vão ver, pô,
Ó fulano ali investindo, enquanto tá uma galera aí falando, ai meu Deus, o mundo acabou, enfim, reclamando, você tá aí correndo atrás do seu sonho, sendo o quê? Protagonista, focando na solução, aproveitando sua jornada e realizando. Isso até inspira as outras pessoas também. E me marca lá, @GabiModestoTeacher, para poder te ver colocando a mão na massa, porque senão eu fico assim, gente, será que eles colocaram mesmo em prática? Então eu quero ver esses resultados com vocês, tá? Gente, então foi isso. Essa é a nossa primeiro aquecimento. Sexta-feira vamos ter outro aquecimento também para maratona. Então, coloque em prática tudo isso daqui para você poder vir para essa aula e chegar nas aulas da maratona já, ó, com meio caminho andado nessa largada de fluência no inglês. Tudo bem? So, that's it for today and I'll see you on Friday. Bye bye!